da Silva agora vai dizer, gente. O que você acha, Glória de Fátima da Silva, a respeito desse assunto? Olha, eu sou. Ixi, saiu. Pode falar, Um estamos ouvindo. momentinho só. Assim, mas eu não consigo acessar a câmera, eu não tô vendo a câmera. Peraí. Estamos Isso, te vendo aqui desse lado. tá bom. Então, assim, você quer saber o quê? Da onde eu moro, como que é? Qual que é o seu ponto de vista geral sobre o assunto? Como que tal ter esse tema aí na sua cidade? Assim. Bom, temos na minha cidade, né? É que não eu falei isso para vocês, que eu saio cedo, eu trabalho, né, o dia todo, então, por onde eu Sim. passo, que eu vejo, né, assim, no trem, metrô, por onde eu ando, eu vejo muitos casais homossexuais, né? Vejo e faço de conta que normal, entendeu? Que a gente até se olha assim meio torto, entendeu? Você pode até arrumar encrenca, né? Confusão. Então, eu dou uma disfarçada, né, pra mim, de boa, tudo. Mas eu, né, pela minha idade, eu sou uma das antigas, eu sou do tempo do romantismo, né? Do homem romântico, né? Daquelas coisas todas. Então, que já hoje em dia não tem. É difícil de achar, né? Que tem. E, assim, né, no meu caso que já sou viúva e divorciada já há muito tempo. Então, eu já não penso já em querer arrumar ninguém, essas coisas, entendeu? Porque não dá. Os homens mais velhos querem as novinhas. E, no meu caso, também eu vejo muita mulher da minha idade também que quer novinha. Isso daí também jamais, na minha cabeça não entra, não vai, entendeu? E é aquilo, tá difícil mesmo de arranjar, assim, um companheiro, né, de verdade, né? Entendi. E como eu sou cristã, assim, na minha opinião, então tem que ser dentro da palavra de Deus, com aquilo que eu aprendi, entendeu? Que nem acho que foi uma mulher que já falou assim, né? Um versículo da Bíblia, Sim. sairá o homem da sua casa, entendeu? Une-a com a sua esposa. Então, isso aí, família, né? E é o que tá Sim. difícil, né, de ver hoje em dia. Perfeito. Deixa eu fazer uma Obrigado pergunta pela para sua opinião. Deixa só eu contar uma piada aqui, o José Aparecido já entra ali com o comentário dele. Tá bom. Vi inclusive alguém comentando, inclusive era do lado feminino, tá? Alguém comentando que antigamente os homens costumavam muito a oferecer aliança para as mulheres. Hoje inverteu a situação, eles estão preferindo dar um anel apenas. também. Eu falei, eu avisei que era uma piada. Pelo amor de Deus, não me cancele, gente. José Aparecido. Eu achei interessante o que ela falou, né? Que a gente não está tendo mais pessoas que querem compromisso, né? E uma pessoa já experimentada, vivida, né? Ela não consegue arranjar um relacionamento que seja um relacionamento sério. A pergunta que eu quero te fazer porque normalmente as pessoas, quando estão em igrejas, elas são ela tem todo um circuito de fé, né? Um jeito de se proceder. Quer dizer, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você acha, essa moça que falou aí agora, você acha que está faltando alguma coisa para que essas pessoas elas se encontrem? Porque existe sim pessoas sérias que querem pessoas maduras. Existe isso. Igual você falou, que os homens mais velhos estão procurando novinhas, né? E que às vezes as mulheres também mais velhas estão procurando os novinhos. Né? Mas a gente sabe que existe um equilíbrio em tudo isso. Uma pessoa madura, ela não quer aventura, porque quem quer aventura vai para as novinhas ou para os novinhos. Mas quem quer ir um companheirismo, um negócio de estar junto, por ser maduro, vai procurar um relacionamento mais sério, mais maduro. A minha pergunta que eu quero fazer para você aí na sua região, no seu estado, no seu convívio, está difícil arranjar pessoas maduras, pessoas de compromisso, que querem mesmo um relacionamento,
Porque existem dois pensamentos aí nisso. Um pensamento é, eu não quero ficar sozinho na minha velhice, eu quero um companheiro, né? Imagina eu querer um companheiro, mas geralmente, né, eu quero uma companhia, né, para os meus dias de velhice. Aquele negócio de juntar as dentaduras no mesmo copo, né, de ser parceiro um com o outro. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você não vê uma possibilidade de pessoas maduras se encontrarem e ter um verdadeiro relacionamento? Ou a dificuldade de procurar? Porque você está dentro de uma igreja, né? E com certeza dentro de uma igreja, de um clero religioso, há ali pessoas que são solteiras, né? Que querem um relacionamento. Qual é a dificuldade de se aproximar até esse ponto? Nós sabemos que você é evangélico. O evangélico é mais recatado, ele é mais, como é que eu vou dizer? Ele é mais sério. Mais sério, minha mãe falou aqui, mais sério. A sua opinião sobre isso? Olha, Essa que falou aí agora. sim, é relativo. Sabe por quê? Porque acho que vai de cada um, entendeu? Vamos supor, vai de mim, eu vou falar de mim. Pelo que eu passei, 24 anos casado, depois eu me divorciei. O ex-marido dele gostava de beber, ele bebia. Eu passei uma vida muito sofrida, entendeu? Então, no meu ponto de vista, assim, que eu acho que eu não quero mais saber, entendeu? De ninguém na minha vida, né? Tipo assim, pra mim, da minha mente, assim, eu sei que eu preciso passar por um processo de cura e tal, mas é como se fosse um homem para encher o saco, entendeu? Como eu já trabalho, eu tenho minha neta, eu tenho minha casa, minhas coisas, tenho minha família. Assim, eu gosto de animais, entendeu? Assim, eu tô bem comigo mesma. Comigo mesma. Então, eu acho que pra mim seria, sabe, indiferente. Eu não quero, entendeu? Mas eu já conheço pessoas da minha idade também, que já até passaram pelo que eu passei. E querem mesmo, realmente, uma companhia, né? Então, eu acho que vou supor, acho que é tipo que eu não atraio, porque eu não quero, entendeu? Eu tô bloqueada, como se fosse isso. Entendeu? Seria porque eu não quero. Então, eu não vejo isso por esse eu, porque eu não procuro, entendeu? Porque se procurar, acho que acha, né? Deve ter, sim, alguém. Uhum. Existem pessoas que são igual você é independente, tem sua casa, tem seu emprego, você realmente não precisa de um homem, né? Já teve uma experiência que não foi muito boa, pelo que você está contando aqui. Eu não quero ter de novo, isso. E não quer que se repita de novo, isso é até muito difícil, né? A gente vê também mulheres que são mães solteiras, que têm filhos menores, né? Que não têm um relacionamento e não querem ter também, até por causa das crianças, né? Porque existe muita covardia nesse meio, muito padrasto aí que mexe com as crianças, etc. Não quer tocar nesse assunto, senão vou ser bloqueado de novo. Né? Mas é aquele negócio. Não significa que a gente não pode ficar sozinho, não pode ter ninguém. Né? A Bíblia fala, é bom que o homem fique só. Só um segundo, José Aparecido, dá um recado aqui, só um segundinho para os que estão de câmera fechada, por favor, abrir suas câmeras, pessoas. Aqui nós estamos no grupo da família, tá bom? Você clica primeiro no ícone da câmera e depois em compartilhar vídeo, tá bom? Essa live aqui, ou você abre a câmera, ou você perde esse grupo para sempre. Então, se quer participar, abra a sua câmera. Ô Marcos, eu quero pedir desculpa aqui rapidinho, vou jogar água no corpo aqui, 5 minutos eu já volto. Perfeito. Mas aí quando voltar, já tá bom? Não, com certeza vou abrir. Pode continuar, José Aparecido. Eu peço perdão a todos vocês, esse transtorno que às vezes a gente causa, né, com esse negócio de câmera, mas é necessário, pessoal. Necessário. O que eu estava falando, Marcos, é que a Bíblia fala que é bom que o homem fique só, mas se ele não aguentar ficar só, que ele arranje uma companheira, um companheiro idôneo. Então a gente sabe que tem pessoas que já têm a sua independência, ela realmente não precisa de ninguém,
né? No caso, igual ela falou, alguém para encher o saco. Isso é uma verdade, né? Quem não tem essa necessidade, tudo bem, mas há pessoas que têm, e há uma dificuldade de arranjar uma pessoa com compromisso, por causa de uma coisinha que foi introduzida na nossa sociedade. Ficar. Antigamente existia o namoro, né? O namoro era procedido aí de um noivado, e depois do noivado era do casamento. Hoje está tudo trocado. Hoje não existe mais namoro. Hoje é ficar e ficante. Eu estou ficando com fulano de tal. Não é mais um namoro, é ficante sem compromisso confirmado ali entre os dois. Hoje eu estou ficando com fulano, mas de repente eu posso ficar com Beltrano, porque não há um compromisso. Você está comigo, é só comigo. Não. Hoje, com essa nova instituição moderna de ficar, hoje está tendo isso. Porque, igual ela falou, antigamente era o fretamento, se fretava, depois era um namoro, e após o namoro, um casamento. Hoje, as pessoas elas estão até ultrapassando, né? Antigamente não havia sexo no namoro. Hoje está havendo tudo isso. Então, quer dizer, muita coisa mudou. Eu até admiro você, te dou os parabéns por ser tão independente ao ponto de eu não quero mais. Não significa que você está bloqueado, porque você também pode exercer sua opinião de querer ou não. É possível uma pessoa ficar sozinha, certo? Mas porque a sociedade não, porque você está sozinho, não. Né? Você tem o direito de ser o que quiser ser e ficar do jeito que quiser. Ninguém tem que interferir nisso, é o seu tempo. Né? Eu acredito assim, porque, Marcela, o amor, né? O amor é uma coisa tão impressionante que, de repente, você vê uma pessoa, vem uma essência, vem alguma coisa que te aproxima e aquilo, para quem não tinha nada, parece alguém e passa a ter. Porque é uma questão de química, né? A gente vê aqui nos animais, por exemplo, os cachorros, né? Eles só têm um relacionamento com a fêmea se ela estiver no cio, porque ela solta um odor que enlouquece o cachorro e ele, com a prática já para que a espécie continue, né, ele tem aquela vontade de estar com ela. A gente vê, às vezes, uma cachorra no cio, vem um monte de cachorrinho atrás, mas é só naquele período. Depois que passa o cio, eles não se relacionam mais. Então, a gente sabe que existe uma química entre o homem e entre a mulher, né? Até se fala que é o cheiro. O cheiro, quando combina o cheiro de um homem e de uma mulher, existe uma química que a gente, né, não tem muito entendimento do que é, e também não tem tempo de falar sobre, que atrai uma pessoa a outra. Então, quer dizer, é uma questão de estar, como diz o outro, né, Márcio, na praça. Eu estou na praça. Quer dizer, eu tenho que procurar ambientes que vai me favorecer aquela conquista, aquela procura minha, né? Ambientes. Se eu ficar só dentro de casa, não vou conseguir nada. Agora, se eu frequentar aí lugares, no caso religioso, igrejas, palestras, coisas no sentido religioso, aí sim, você vai interagir com várias pessoas, né? E vai, de repente, a química bate um com o outro. Porque se a gente procurar estar nos lugares certos, né? Por exemplo, você vai para uma balada, eu acho que não devo, porque lá você não vai achar pessoas do nível que a gente procura, pessoas sérias, etc. E tudo. Mas existe todo um convívio no bairro, todo um convívio na cidade, na padaria, na farmácia, na rua mesmo, onde a gente interage com pessoas. Esse interagir cria-se uma química, mas ninguém tem estrela na testa, a gente nunca sabe. Marcos Ferreira, chama mais pessoas aí para fazer esse comentário. Acho que a Cioni, que ela viajou muito, né?
Eu acho que ela tem alguma coisa a dizer em relação a relacionamento, a estar junto, a Ana Cássia também. O que você acha, Sione, de tudo isso? Bom, cada país tem uma cultura diferente, né? O Brasil é um país muito machista. A Europa, os homens já são mais liberais. O tempo que eu vivi lá, eu pude observar isso. Lá não tem. Lá se fica sabendo de várias traições entre marido e mulher. Tem muito relacionamento entre mais de duas pessoas em um só relacionamento. Então lá é muito liberal. Aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil é mais machista. Agora, para mim, com a experiência que eu já tive e que eu tenho hoje, eu não me casaria mais. É muito difícil relacionar, muito difícil mesmo, porque o ser humano, ele não quer dar o braço a torcer. É só ele que tem razão, ou o outro também acha que tem razão, e acaba a discussão, acaba que briga, separação. Então, assim, eu realmente não tenho um bom exemplo. Assim, minha vida foi um pouquinho turbulada em questão de relacionamento. Mas sei que as pessoas precisam se respeitarem. Eu acho que é primordial isso aí, né? Mas a diferença é muito grande daqui para a Europa. Eu não sei nos Estados Unidos, Ana Cássia. Como é que é aí, Ana Cássia? Antes, Ana Cássia, de você dizer, é porque a cultura machista brasileira se tem a mulher como se a mulher fosse propriedade dele. Essa é minha mulher. Não, é minha mulher. Quer dizer, existe um machismo tão acerbado que a pessoa parece que ela é dona da pessoa. Então, não, ela é minha mulher, não é eu que mando. Quer dizer, a pessoa ela sai do cárcere familiar, que é o pai e a mãe, né? Você tem que levantar, fazer. Então, depois dela estar sendo dominada pelo pai e da mãe, ela é dominada pelo marido. Então, ela se torna uma propriedade do esposo, né? Como se ela não tivesse uma voz ativa. Eu sou dono dela, ela é minha mulher. Isso está sendo quebrado. Isso está sendo quebrado na casa. Porque a mulher está sendo empoderada, a mulher está crescendo, a mulher está tendo mais oportunidades. Eu não tenho esse negócio de dono. Mas esse machismo que tem no Brasil, né, tem em outros países, mas a gente vê muito na Holanda. A Holanda ela é muito liberal. Isso que ela fala, que a Ana Cássia falou é verdade. Às vezes são casais triplos. Dois homens e uma mulher, são um casal. Dormem juntos, faz tudo junto. Às vezes, né, são dois homens com dois homens. Homem, mulher com mulher. Quer dizer, lá fora tudo é muito mais liberal, mas o machismo brasileiro pega a mulher como se ela fosse um objeto e diz que não é a minha esposa. Então, quer dizer, a mulher fica como se fosse cativa, como se ela fosse uma escrava. No homem, ela tem que fazer tudo. O cara chega, né? O cara chega do trabalho, tira o sapato na sala, põe o pé para cima e quer tudo na mão. Essa é a cultura brasileira, né? Eu gostei do que você falou. Ana Cássia, o que você acha de tudo isso? O seu marido é dono de você ou você já tem a carta de alforria? Graças a Deus eu tenho a carta de alforria. Aqui me surpreendeu muito. Porque, primeiro, motel não existe aqui. O nome hotel se chama motel, mas é onde você vai com a sua família. Você não vai para namorar, você não vai para passar algumas horas.
ou com amante, ou com namorado, não. Aqui as pessoas começam a namorar, o rapaz com a moça, e vão para a própria casa, vão para os seus quartos. Entendeu? O cara leva a menina dorme, ou vice-versa. Aqui não existe motel, tá? E tem um costume também, né? Eu vi isso em Miami e aqui nesse também tem isso. As mulheres casadas que são, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp de mulheres brasileiras no Tennessee. Uma vez por mês, elas se encontram, porque eu não gosto muito de participar. Mas e saem para dançar, saem para jantar. E é de boa, os americanos, os maridos confiam. Eles não têm esse negócio, você não vai. É o tal do dia off. É o dia que a mulher tira para sair com as amigas, ou de tarde. Vamos almoçar. Então, isso tem, pelo menos uma vez a cada 2 meses, elas se reúnem sozinhas e vão sozinhas. E os maridos de boa. Isso eu achei assim, eu falei, cara, eu não vou, porque se ele quiser sair, eu vou encrencar. Então eu não dou motivo, eu não saio, até porque que eu acho que eu quero estar com ele. Então, se eu quero sair, eu vou sair com ele. Eu não vou sair com um bando de mulher. Primeiro que eu não bebo. Com um bando de mulher para beber, eu fico em casa. Então, tem esse costume que, quando eu vim do Brasil, eu assustei. Principalmente quando eu vim morar aqui no Tennessee. Né? Em relação ao motel, é isso. Não existe motel. Você está namorando, você quer se relacionar com a sua namorada ou seu namorado, você vai para dentro de casa. E os pais aceitam de boa. Interessante, né? Isso aí, existe isso aí é verdade que você falou. As mulheres, elas têm, pelo menos ali na América do Norte, né, elas têm essa liberdade elas não estão presas ao marido. Em alguns casos, sendo normal, em alguns casos existem sim pessoas que são possessivas, pessoas que são dominadoras. Elas dominam a pessoa, elas colocam a pessoa em cárcere privado. Não, você não vai. Você não vai e pronto, acabou. Então, eu não quero, você não vai. Quer dizer, aí a gente sabe que isso é uma realidade. As mulheres, elas têm essa liberdade, até mesmo porque a gente sabe que quem ama, confia. Né? Agora, quem não ama e acha que ama, desconfia. E também tem o fator do ciúme, né? O ciúme, tipo assim, a mulher é minha e eu tenho ciúme de qualquer homem que está olhando para ela. É ou não é verdade? Quanto ao caso do motel, isso até que no Brasil está sendo um pouquinho mais liberal. Às vezes o casal de namorado, a família prefere que eles fiquem em casa. Não, vai para o quarto lá. Quer dizer, isso no meio comum, tudo bem. Agora, no meio religioso, isso é muito difícil de acontecer. Até por causa do pudor, de uma situação religiosa, né? Mas interessante. Marcos Ferreira, o que você acha disso aí nos Estados Unidos, essa liberdade das mulheres, né? Porque as mulheres, infelizmente, no Brasil está acabando, esse machismo está acabando, mas infelizmente as mulheres, elas saem do convívio dos pais de domínio, que os pais dominam, e vai para o convívio do marido que domina. Essa possessão de ela é minha esposa, ela é minha mulher, ela sai quando eu quero, ela faz o que eu quero, e quem olhar para ela, eu vou lá caçar briga. Esse ciúme possessivo. O que você acha disso, Marcelo? Você acha que tem cura? Antes de eu dar minha opinião, eu ainda quero ouvir a opinião de mais 2 pessoas aqui, José Patrício, caso o senhor me permite, é claro.
Fica à vontade, Marcelo. Margarete Rodrigues, sua opinião a respeito do relacionamento. Boa noite a todos. Cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava no trabalho, mas consegui Faz, chegar, faz graças a parte. Deus. Qual que é a sua opinião a respeito de tudo isso, Margarete? Olha, a minha opinião é, como se diz assim, né? A vida a dois é um pouquinho complicado. Um pouquinho Pouquinho? complicado. Um pouquinho complicado. E realmente tem homens que querem coisa séria, entendeu? Fala assim, é solteiro, é viúva, quer coisa séria. Mas tem homens que não quer coisa séria, tem homens que quer bagunçar. E tem novinho que a gente acha que vai bagunçar e leva a sério. E tem pessoas mais velhas, mais experientes, que a gente acha que vai segurar, porque muitos prende. Acha porque já tipo assim, mais maduro, mais avançada a idade, eles prendem muito. Não pode, porque é a pessoa mais nova, no caso, né? E aí é assim, só que, como se diz assim, né? Sempre tem uma tampa da panela. Sempre tem, Com certeza, entendeu? com Sempre certeza. tem a tampa da panela. Mas eu vou pro lado mais maduro. Mais maduro é mais seguro. Muito mais seguro. É a minha opinião. Mais ajuizado, você quer dizer, né? Também. Com certeza. Como se Ok, diz assim, né? A gente vê que não vai bagunçar. Tá ok. Você me lembrou a música, né? Que é mais ou menos assim, ó. Quem sabe eu seja simplesmente como um sapato velho, mas adasivo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Gostei do que você falou aí. Gostei. Muito bom, Você, muito você bom. acha que, na sua opinião, existem novinhos, né? Não sei o que você quer dizer de novinhos, mas existem pessoas mais novas que têm mais responsabilidade, né, e compromisso com a pessoa mais velha, porque não pode confundir o que é um compromisso de ter a mesma pessoa ali, igual na matilha de lobos, né? O casal ele vive eternamente, ó, eternamente. Enquanto estão ali, ele não, a lobo e o lobo, eles não interagem sexualmente com o outro lobo. É só aquele casal, eles são fiéis um com o outro, né? E tem a história do João de Barro, né? Dizem as más línguas que quando a Joana de Barro trai o marido, ele prende ela dentro lá da casinha e fecha lá. Já abriu a casinha daqui, já achou lá. Quer dizer, até onde vai tudo isso a gente não sabe. Agora, eu gostei que você falou, existem pessoas mais novas que têm mais responsabilidade do que as mais velhas, né? E essa libertação que a mulher está tendo, pelo menos aqui no Brasil, né, de não ser mais. O cara não é dono dela, né? Não é dono, é uma convivência sadia entre homem e mulher. Tem que ter respeito entre os dois, né? Tem que haver respeito entre os dois. Não aquela coisa, eu mando mais, eu mando mais, eu mando menos. Tem que haver respeito entre os dois, né? E fazer o possível e o possível para ficar velhinho juntos. Que maravilha, maravilha. Marcelo, continua aí, Marcelo. Vou chamar então uma segunda pessoa, uma segunda opinião. É feminina também, vamos lá. Ivone Fontanese, o que você acha de tudo isso, Ivone? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar, Ivone. Eu estou ouvindo. Aqui na minha cidade, de Suzano, Mogi, você vê mais mulheres com mulheres do que com homens.
E eu fui procurar entender um pouquinho, procurar saber, porque eu conheço muitas pessoas, né? Elas falam, é muito louco, que a mulher, por relação com mulher, são mais carinhosas, né? Então, assim, é muito complicado, né? E a maioria é tudo jovem, né? Mudou muitas coisas, sei lá, é muito difícil. Diz que a mulher com mulher, ela se trata bem. Eu fiquei meio assim, se o que falar, o que dizer, porque a única coisa que a gente pode fazer é orar por eles, né? Você tocou num assunto muito interessante. Por que no homossexualismo entre dois homens flui melhor e também no lesbianismo entre duas mulheres flui melhor, né? Quer dizer o seguinte, por ela ser uma mulher, ela sabe aonde são os pontos erógenos, né? Onde são os pontos de prazeres. O homem comum, né? o homem macho, né? Vamos por assim, ele não quer saber se está bom, se ela está gostando, ele quer aquilo do jeito que ele quer. Então a gente sabe, né, que as mulheres, muitas mulheres não chegam ao orgasmo, pessoas, não chegam, porque o homem ele quer se satisfazer e não satisfazer a sua parceira. Essa é uma grande verdade. Quer dizer, está dando publicidade aí. Está dando duplicidade. Tem um microfone dentro aí. Quem que está com o microfone dentro? Tem microfone. Ivone Portanese, seu microfone está aberto. Para mim, por favor. Tá ruim. Então fecha para mim, por favor. Para ver se é aí. Tem alguém falando aí, gente. Vocês estão ouvindo? Está dando microfonia. Bom, aí o que acontece? Até um amigo meu falou, olha, eu sei que existem muitos relacionamentos, né, muitas amizades, mas eu particularmente não deixo, olha bem o que ele falou, eu não deixo a minha mulher se relacionar com uma lésbica. Por quê? Porque ele já teve um relacionamento onde a namorada dele, que faz esposa, se relacionou com uma lésbica e largou o cara. Então, quer dizer, por causa dos pontos erógenos, porque ela é uma mulher, ela sabe onde é que é melhor. E o homem não tem essa consciência. O homem não tem. O homem, ele acha que é tudo na natureza, que é tudo do jeito que ele quer. Ele não se preocupa em estar até machucando a mulher. Porque a mulher, a mulher é igual, como é que fala, o cara é igual um fogão a lenha, né? Ela precisa ser aquecida aos poucos para chegar no clímax, né? Que é o necessário. Mas ultimamente elas estão virando para o campo insatisfeitas porque os homens não têm essa noção de como a satisfazer. Então, um relacionamento tanto de homem e um relacionamento tanto de mulher com mulher, homem com homem, é muito mais porque os dois sexos sabem onde que é bom, sabem onde dá prazer, fora o convívio, né? Fora o convívio entre essas pessoas. Então, é muito importante, homens de plantão, conhecer um mapa, né? Para você ver a família judia, né? Vou falar um pouquinho do judeu agora. Você vê que normalmente, tá? As famílias judias tradicional, o cara não conhece a mulher e a mulher não conhece o cara. Faça um contrato. E aquilo ali é o dote, se paga o dote, ali haja o casamento. Você não vê uma mulher judia separada. É muito difícil ver uma mulher judia divorciada e um homem judeu divorciado
da sua esposa. Normalmente, esse caso vive a vida inteira. Por que isso? Porque os nossos rabinos, né, antes do homem casar, antes de casar, ele é chamado, ele é aconselhado. E a mulher também, antes dela casar, ela é chamada e aconselhada. Então, quer dizer, tudo faz com que esse casal se permaneça ativo, né? Por quê? Porque existe um preparamento, um ensinamento sobre tudo isso. Vamos dizer, a gente vê, né, que os homens, né, até falam, vocês homens têm que conhecer o mapa, né? Vocês primeiro têm que satisfazer a sua parceira para depois vocês se satisfazerem. E a mulher, por si própria, ela é um ser que ela tem uma demora disso tudo. E o homem é muito rapidinho. Né? O homem é papá, pum, 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 pronto. Mas deixa a parceira insatisfeita. O que acontece nisso é que se entrar uma outra mulher, sabe onde são os toques erógenos, né? Aquilo que traz o prazer, você vai perder ela. Por quê? Porque em tudo, quem te trata bem, você fica com quem te trata bem. Eu estou tentando, podia falar que mantém aberto na situação, mas eu não posso, porque está sendo gravado e isso vai para a rede, entendeu? Mas é verdade, a mulher ela tem que conhecer o mapa do seu marido, o que ele gosta, e a mulher também tem que conhecer, o homem tem que conhecer o mapa também da mulher, o que ela gosta. Nem tudo que a gente faz é porque a gente gosta, às vezes faz por concessão, faz porque parece que tem uma obrigação de fazer. E aquilo não está dando prazer, está sentindo dor e está trazendo constrangimento. Se chega uma outra pessoa, né, uma outra mulher, e ela vai dar aquilo que ela não tem, ele tem uma tendência muito forte em perder. Porque a gente tem que procurar o que é melhor para a gente, tem que procurar aquilo que gosta, aquilo que nos cativa, aquilo que nos traz aquela sensação boa, né? Que a gente não, no caso, marido e mulher, que a pessoa não tem com o marido, porque ele é tronchão, ele vira aí, que é papapapum e vira do ladrão, e ela fica insatisfeita. É algo que eu estou falando. Né? Marcos Ferreira, eu sei que o assunto aqui ficou meio picante, mas você que é um homem experimentado, como se deve tratar não vai ler por aí, não. Chama o próximo, Marcos. Senão a gente vai entrar numa linha sexual muito pesada aqui, entendeu? E não pode. Tá, ok. Tá me ouvindo? Chama o Valcate. Valcate, acho que ele é solteirão convicto. Ele tá aí? Valcate aí? Tá sim. Cadê você? Tô ouvindo. Você é casado ou solteiro, Valcate? Solteiro. E vem cá, não tá dando peixe aí na sua área, não? O que está acontecendo? Por que você é solteiro? Você não. E aí? O que está pegando? Você é ou não é? Não, eu sou solteiro. Mas só não esperando tempo. Porque quem é solteiro tem mais facilidade de poder fazer as coisas de Deus, né? Agora o casado já tem as tribulações. Mas vamos falar um pouquinho sobre ciúme. Ciúme. O homem pode ter ciúme, mas não demais. A mulher também pode ter ciúme, mas não demais. Mas nos últimos tempos para cá, o pessoal está tendo um ciúme doentio, fora do normal. Entendeu? Fora do normal. Isso daí não pode. O que eles têm que fazer? Tem que pegar, sentar e conversar. Ou se não, ir numa palestra onde ensina como que a pessoa deve conviver com o cônjuge, com a pessoa. Entendeu? Agora, nesses últimos dias aí,
Camarada tem ciúme da mulher que morre. Daí qualquer coisinha, daí já tá fazendo coisa errada já com a mulher, já com sono com a mulher. Ou se não, a mulher com o homem. Daí fica complicada a situação, né? É esse daí. O ciúme demais mata. E o ciúme de E o menos não seu mata. é é verdade. Você tocou num assunto aí muito interessante, você falou ciúme, né? Existe o ciúme, que o ciúme é bom, viu, gente? O ciúme de tudo não é tão ruim assim, porque o ciúme é que dá aquela pimentada numa relação, mas o ciúme doentio, esse é perigoso, né? Como que você vai saber se o cara é ciumento ao ponto até de te matar, até tempo de privar sua vida? Porque quando você casa com um cara, você não deixa de viver. Você ainda é a mesma pessoa. Então, às vezes, um ciúme de leve é um ciúme bom. Mas esse doentio, ele leva a consequências inimagináveis. Né? Então, quer dizer, até onde a pessoa é doente de ciúme, né? Até onde é um ciúme leve, um ciúme cativante, um ciúme que faz parte. E o ciúme também é uma demonstração de carinho e proteção. Às vezes você tem ciúme por proteção. E não por ser doentio. Não, você não pode, não, essa roupa não. Não, você vai com essa roupa? Não. E onde você vai? Então, a hora pra você chegar. Mas até agora, não é que você estava. Então, quer dizer, a gente tem que perceber aonde está sendo um ciúme doentio, porque, na verdade, o ciúme doentio nada mais é do que uma segurança. A pessoa é tão insegura que ela tem medo de perder. Por ela ter medo de perder, ela quer prender a pessoa. E quando ela prende uma pessoa, automaticamente ela está perdendo essa pessoa. Mas Ferreira, me fala que... José Aparecido. Mas não divertido. Daí vem a palavra-chave, a confiança. É a confiança. A pessoa tem que tentar ter confiança na outra pessoa. É verdade. Hoje a maioria não tem. A insegurança, né? A pessoa é tão insegura, ela não dá conta de si mesma, ela é tão insegura, ela não confia, vamos supor, no seu taco, né? Ela não confia nela mesma, que por ser tão insegura, perder, e ela cria todo o seu taco. Mas Ferreira, me fala um pouquinho sobre o seu ciúme com a sua esposa e o ciúme dela com você. Como é que é isso aí? Porque você, Marcos Ferreira, a gente consegue até perguntar isso para ele, porque ele é uma pessoa muito centrada. Marcos Ferreira, ele é uma pessoa muito centrada. Tá? Aquele brinco e tudo, mas é muito sério, esse homem é muito sério. Então, quer dizer, a convivência dele com a esposa dele nos interessa muito. Vou assinar fria agora. Fala, Marcos Ferreira. E chama o próximo aí, Marcos, que eu vou ali e volto. Tem um emojizinho no WhatsApp que eu adoro. É aquela carinha que põe as duas mãozinhas assim no rosto, assim, abre a boca. Ó. Assustado até a tampa. Fui chamado para Berlinda. Vamos lá, pessoas. O que nós estamos querendo com tudo isso? Relacionamento. Primeiro, vamos organizar um pouco a discussão. Todas as opiniões são equivalentes, todas as opiniões são aceitas. Nós estamos ainda num grupo democrático, certo? E espero o meu comentário não seja cancelamento aqui na Sala Vitória Nossa. Vamos lá. Pessoas, primeiro, o relacionamento, ele vem de Deus. Deus fez o homem, primeiramente, à sua imagem e semelhança. Depois, Deus fez a mulher. Para quantos homens Deus fez uma mulher? Apenas para um homem.
Isso é o que a história nos diz e os relatos que a gente tem conhecimento. A mulher é feia, o homem é feio, talvez um pouquinho desprovido de beleza a parte do homem, porque como era a primeira obra de Deus, veio sim com alguns defeitos, algumas limitações. O homem, ele tem limitações tanto de assuntos, fala de uma coisa por vez. A mulher não, a mulher fala de tudo, de trabalho, de família, de escola, de todos os assuntos. Finanças, sogras, a família em si. A mulher é uma coisa extraordinária que Deus fez. Agora, o relacionamento atual de hoje, o que eu vejo em complicação é a insegurança do homem, o aumento da quantidade de mulheres na sociedade. E quando eu digo mulheres, eu digo mulher literalmente, falando de forma literal, biológica. Porém, essa quantidade ela está reduzida, porque se tirar 30%, 10% apenas das mulheres biológicas que se tornaram homossexuais, por assim se dizer, lésbicas ou enfim, as mulheres estão perdendo o campo. De outro lado, também tem muitos homens que também assumiram sair do armário. O que eu quero dizer com tudo isso é que homem com homem não gera filhos de forma nenhuma e mulher com mulher muito menos. O que eu quero dizer com isso é que precisa ter confiança de ambos os lados para poder haver a união perfeita, para poder continuar gerando futuras gerações. A questão de hoje em dia, já mudando de assunto da família para o campo jurídico, no passado não tinha leis que engrandecia como hoje a mulher. E não estou dizendo que ela não está certa em brigar pelos seus direitos. Real, eu concordo com isso. Só que aí vem a insegurança do homem. Estamos numa balada, homens e mulheres, independente da idade, e os homens se sentem inseguros porque a lei ampara apenas o lado feminino. E aí vem a questão. Não há ainda relatos de fatos de mulher pagando pensão socioafetiva para homem. Mas já tem processos contra homens para pagar pensão socioafetiva para mulher. A insegurança do homem, no sentido jurídico, aumentou demais. Precisa só da palavra de uma mulher para acabar com a carreira, com a reputação, com a vida do homem. Enquanto o homem apresenta provas, vídeos, documentos, fotos, uma pilha e afins de provas, enquanto a justiça está virando as costas para ele, é o homem quem está preso. E aí? Mas o que eu quero ser lógico e objetivo é: a mulher tem que ter, sim, o direito igualado com o homem. Porém, se nós não observarmos que o homem põe a tomada, a energia no interruptor, para ligar o lustre maravilhoso com várias lâmpadas, que é a mulher, a casa está no escuro. E quando eu falo em mulher, é mulher biológica.
a mulher que pode dar à luz, a mulher que pode trazer um filho ao mundo, novas gerações. Pessoas assim, de forma bem proporcional à minha vida. A minha família sempre vem em segundo plano. Porque Deus está sempre em primeiro. A minha esposa vem em segundo plano. Porque a mulher sempre vai ter mais direito para mim, como homem, do que meus próprios filhos. Já tentou colher um fruto de uma árvore sem ter plantado a semente antes? É impossível. A mulher, por mais que a gente ame os filhos, a mulher sempre estará primeiro, acima dos filhos. E a sociedade, ela está invertendo tudo isso. Valores familiares, valores religiosos e o amor à pátria. Tudo isso está ficando no passado. Através das criações de narrativas, eles lançam a semente de algo que nunca poderia ser discutido. Eles abrem debate de algo que nunca viria um dia a público. E logo em seguida criam as leis que a gente jamais vai poder estar discutindo. Então, com isso, é o que temos aí para o relacionamento. Trago nessa live de hoje. Espero não ter ofendido ninguém, né? Até porque não foi propósito. Espero que todos tenham entendido o meu ponto de vista e também que todos tenham tido aí um pouco mais de conhecimento. Só para dizer para vocês que temos uma pessoa com a câmera fechada. Pessoa, está no grupo da família, abre sua câmera, não é concurso de beleza, muito menos de moda. Então, independente do jeito que você esteja, abre sua câmera. É isso, gente. Pessoas. Marcelo Ribeiro, gostaria de ver a opinião do Marcelo Ribeiro. Deixa eu passar para o próximo bloco, Marcos. Deixa eu passar para o próximo bloco, tá? Bom, gente, a gente vai para o próximo bloco. Provavelmente vai ser o penúltimo, tá? E eu ainda tenho que dar um pronunciamento aqui. Nós fizemos uma reunião com os administradores, né? Fizemos uma reunião. Eu vou ter que dizer algo para vocês, o que está acontecendo aqui no Grupo Vitória Nossa. E se o Marcos tiver um tempinho no intervalo do próximo bloco, ele vai falar um pouquinho aí do que você de fato quer ouvir, tá bom? Vamos para o próximo bloco. Pessoas.